Vamos então ler a palavra de Deus, Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 27. Amém? Procurei, eu vou esperar um pouquinho. Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 27. Começa no versículo 21, a minha Bíblia tem um texto que ela diz o seguinte: quem entra no reino dos céus? Versículo 21 de Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E vem o texto que eu quero embasar mais. Eu vou usar esse texto e o contexto anterior para nós ministrarmos essa mensagem. Mateus 7, 24, dando prosseguimento: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram com aquela casa, e ela caiu, e foi grande a queda. Senhor Deus e Pai, nos usa, Senhor, para falar com a Tua igreja que está em casa, Senhor, no isolamento social. Ó Deus, vai dando paciência para os Teus filhos, Pai, porque parece que está começando só. Misericórdia, o Senhor pode apressar nessa libertação, Pai. Ó Deus querido, mas que a palavra do Senhor nesta noite possa edificá-los, possa trazer esperança, possa trazer mudança, Senhor, e até mesmo confrontá-los. Nós estamos aqui, Pai, porque cremos que a Tua palavra é um alimento, porque o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Pai querido, muito obrigado. Toca nesses corações agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, depois do dilúvio, passou o dilúvio, e logo em Gênesis capítulo 11, versículo 4, nós vemos a geração de Noé. A geração do Noé, já eram bastante gente, os anos se passaram, e a Bíblia diz em Gênesis 11, 1, que eles disseram em Gênesis 11, 4, venham, vamos construir uma cidade, e nessa cidade vamos construir uma torre, que o topo desta torre toque aos céus, chega até os céus, para que nós venhamos ser celebrados, reconhecidos, para que não sejamos espalhados pela terra. Deus olhou aquilo, a Bíblia diz que Deus desceu, a Bíblia diz que Deus desceu para ver. Versículo 5, o Senhor viu e desceu para ver a cidade e a torre. O Senhor viu e não gostou. O Senhor olhou e Ele disse: olha, agora esse povo estão unidos, agora esse povo ele está ligado e nada será impossível para eles. O povo falando uma só língua, o povo querendo se unir, nada será impossível. Aqui eu tiro até uma boa lição. Quando o povo se une, o próprio Deus desceu e disse: o que nós faremos?
porque eles realmente vão construir uma coisa grande. Deus viu e não gostou. Por que Deus não gostou? Porque não tinha a participação dele, não tinha o aval dele, não tinha um desejo de conhecer de Deus, de chegar à presença de Deus, mas eles queriam construir com forças humanas uma torre para tocar aos céus. E Deus disse: eu vou descer, nós vamos confundir as línguas, e eles não vão se entender, um não vai entender o que o outro fala, e a obra será cessada, irá para a obra. Assim Deus fez. Logo em Gênesis 11, você vai ver isso, versículo 4, 5, você vai ver isso, e a Bíblia diz que cessou a construção daquela torre, e cada um foi para o seu lugar, por conta da confusão das línguas. Então Babel, quando nós ouvimos falar Babel, é confusão. Aí a gente vê eles não tinham um alicerce espiritual. O povo falava a mesma língua, mas não era a língua de Deus. O povo tinha um objetivo, mas não era um objetivo de Deus. Quão difícil é quando as pessoas têm um objetivo, quando as pessoas estão unidas, mas Deus não faz parte nessa unidade. As pessoas pensavam, no caso da Torre de Babel, eles pensavam que iria resolver um grande problema. Eles iriam ficar unidos, não iam se separar, iriam ficar naquela cidade, e tinha uma torre que encostava nos céus. Não tinha Deus no negócio. Então acabou em nada. O que o texto que nós lemos tem a ver com isso? Aqui fala sobre dois alicerces. Dois alicerces. Aqui fala sobre, no contexto anterior, dois caminhos. Está falando no contexto ainda os falsos profetas. Está falando sobre o povo que iria ou não entrar nos céus. Aí depende do alicerce. Depende do que você vai fazer. Depende como você está com Deus. Depende. Esses alicerces são fundamentais, mas alicerçados em Cristo. As pessoas pensam em construir alguma coisa forte, mas sem a presença de Deus. As pessoas pensam que estão criando bases sólidas, que o mundo será sarado, restaurado, as pessoas serão abençoadas e felizes, mas sem a presença do próprio Cristo, como a filosofia a princípio pensou, e até hoje penso, que não precisa de Cristo. Eu sempre bato nessa tecla. Mas é uma torre que não dá para chegar, é uma torre que não dá para, é uma torre que não tem sustentação. Aqui nós vemos, no versículo 24, o Senhor falando sobre aqueles que escutam a palavra de Deus. Duas pessoas, elas escutavam a palavra de Deus. Um escutou e o outro também escutou, versículo 24. Só que um escutou a palavra de Deus e pôs em prática. Agora o outro ouviu também a palavra de Deus e não as colocou em prática. Olha só a diferença. E as pessoas não querem ter problemas na vida. Eles não querem ter tempestades na vida. Este homem que ouviu a palavra e a colocou em prática, é um homem sensato. Porque você, olhando para as duas casas, ambas eram bonitas. Enquanto o tempo tivesse bom, enquanto as coisas estavam caminhando bem, estava tudo legal. Todo mundo passava e olhava, olha que casa linda, olha aquela casa bonita. Mas é bonita enquanto tudo vai bem. Enquanto tudo vai bem, é tudo muito bonito. Mas não é prova de tempestade. Sabe aquela família que vai bonita, que vai bem, todo mundo elogia aquela família, 1 ano, 2, 3, 4 anos bem, vai tudo muito bem, mas não é o Senhor que está edificando aquela casa não está alicerçada em Cristo. No primeiro problema que vem, a casa vai embora, porque não era prova de tempestade. Nós temos que ser prudentes. As dificuldades sempre vêm, as dificuldades surgem, como nós estamos passando agora por essas dificuldades, por dificuldades. E aí agora vamos ver, aonde está firmada a nossa fé,
a nossa casa espiritual, a nossa família, o meu ser, como está firmado? Se nós estamos firmados com Cristo. O Senhor estava dizendo num contexto, primeiro em Mateus 7, versículo 13, ele diz: 2 caminhos, 2 portas, uma estreita e outra larga. A porta larga é aquela pessoa que não tem consistência, é aquele homem, aquele religioso que não tem firmeza, que não tem base, que não está alicerçado na palavra que ele ouviu de Cristo, que não está alicerçado em Cristo. É a palavra larga. Porta larga, espaçosa, é o caminho da perdição. Largo, não aguenta a tempestade. Mas a porta estreita é aquele que está com a casa sobre a rocha. É o homem prudente, que ele anda certinho, ele é honesto, ele vive o cristianismo, ele vive a palavra de Deus, ele busca a presença de Deus, ele adora e reconhece Deus em sua vida. Ele está andando numa porta estreita. Por quê? Porque são poucos que encontram essa porta. A palavra fala aí sobre isso. E depois, eu estou lendo o contexto anterior do texto lido, depois no versículo 15 de Mateus 7, ele começa a dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque pelos frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Aqui ele estava falando dos falsos profetas, que estavam na porta larga, que estava vivendo dissolutamente, que não tinha nada a ver com Cristo, que não ouvia a palavra do Senhor, porquanto a casa dele estava construída na areia. Não é prova de tempestade. Tudo vai bem quando todo mundo vai bem. Sabe, de vez em quando parece que Deus dá uma peneirada na terra, para saber quais são os dele. De vez em quando Deus balança a figueira, para mostrar quem fica. De vez em quando, como aconteceu com Cristo, ele endurece a mensagem para ver quem que sai, quem que pula fora. Vocês lembram Jesus no discurso? E ele começou a falar, uns discípulos acabaram saindo, porque a palavra era dura, mas era Jesus provando. E ele disse para os discípulos, para os 12, vocês também não vão sair? E Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? De vez em quando Deus dá uma provada no nosso alicerce, para ver se eu estou realmente alicerçado. Quem sabe se agora, nesse período que nós estamos vivendo, não é Deus mandando uma tempestade sobre a nossa vida, para ver se a nossa fé, se a nossa casa está sobre a rocha ou sobre a areia. Mas eu tenho certeza que se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está colocando em prática a casa de Deus, essa tempestade vai passar, essa tempestade vai assolar, mas vai passar. A Bíblia diz que cai a chuva, corre os rios, e o vento vem forte, e a casa que não estiver sobre a rocha, ou seja, a casa daquele insensato que fez na areia, será levado. Eu fico olhando essa imagem, parece que eu vejo agora na passagem de ano, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, a chuva demais, os rios transbordaram, entraram nas casas, nas cidades, em São Paulo, no Rio e em outros lugares, levaram casas, arrastaram casas. E eu estou falando de uma casa espiritual. O Senhor usa uma metáfora, uma comparação com uma casa que não tem alicerce, uma casa construída num lugar qualquer, num lugar a esmo, num barranco. Quando vem a tempestade não suporta, ei, vamos passar a ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus, dizendo: Deus, eu ouvi a tua palavra e temi, e guardei no meu coração, aviva o meu coração, como diz o profeta. Eu temi, Senhor, aviva. Eu quero ouvir a tua palavra, eu quero guardar a tua palavra, não só de boca, mas de coração. Se você fizer isso, descansa em paz. Se você fizer isso, descansa em paz, porque a tua casa é prova de tempestade. A tempestade tem assolado, não é só o presidente Venceslau, o estado de São Paulo, o Brasil. A tempestade tem assolado o mundo. E nós sabemos
que isso acontece mesmo, Deus manda mesmo a tempestade. Deus trabalha conosco em tempo de tempestade, em tempo de escassez, em tempo de deserto. Deus trabalha conosco, mas o fato é que depende de você, depende de como você fez a tua casa, depende aonde você está alicerçado, depende se realmente você vive a palavra, depende disso. O problema não está com Cristo, o problema não está com Deus que você serve, o problema está com a vida, se você está sendo sensato ou insensato. Então a Bíblia, ele cita esses dois alicerces. O Senhor Jesus fala no final do Sermão da Montanha, ele ensinou muitas doutrinas essenciais, do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, final do capítulo 7. No final do capítulo 7 ele conclui o Sermão da Montanha, falando desses alicerces. Ele estava concluindo, disse: gente, nós precisamos sim ser homens que dê fruto, como ele diz em Mateus 7, 15, 16, fruto, que pelo fruto conhece. E aí ele aperta mais, combatendo aqueles que tinham uma fé, que achavam que trabalhavam para Deus, que era muito importante. Deus, ele quebra, o Senhor Jesus quebra, falando sobre o alicerce, que começa no versículo 24, no versículo 21, ele começa a dizer, ele diz antes, depois ele fala do alicerce, ele diz o seguinte, em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. E ele vai dizer abertamente, nunca te conheci, apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade. A pior palavra que uma pessoa pode ouvir naquele dia, porque Jesus está falando da tempestade do dia final, a tempestade naquele dia que você se apresentar diante de Deus, e Ele vai dizer, eu nunca te conheci. Você fala, mas Senhor, eu cantava no coral da igreja, Senhor, eu pregava, Senhor, eu dirigi congregação, Senhor, eu estava lá, eu não perdi um culto, Senhor, eu não perdi um culto, mas acontece, a casa era bonita, mas não tinha alicerce, não tinha fidelidade na palavra de Deus. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Mas eu expulsei demônio, e daí? O dom era meu. Os dons espirituais não qualificam pessoas para entrar nos céus. Os dons espirituais, quando Deus usa as pessoas, não quer dizer que ela está salva. O dom é de Deus, Ele dá para quem Ele quer. Então não se iluda. Muitos vão dizer, eu profetizei. Está aqui no texto lido. Mateus 7. Eu expulsei demônio, mas eu não te conheço. Por quê? Porque você ouviu a minha palavra, escutou e não guardou. E aí, está sobre a areia a tua casa. A tempestade do último dia é pior do que essa do coronavírus, Covid-19. É bem pior a tempestade lá no final. É terrível, é angustiante. Essas tempestades nós vamos passar. O duro é chegar naquele dia e dizer, olha, essa tempestade veio e arrancou a tua casa. Não vai sobrar, não vai ter nome, vai sumir. Grande será a ruína, grande será. Interessante que a tempestade bate sobre as duas casas. A casa daquele homem que não ouviu a palavra vai sofrer a tempestade. A casa daquele também que ouvia a palavra de Deus, o santo homem que fez tudo. A tempestade vem sobre ele também, só que a casa dele vai permanecer. Ei, vocês que estão, nós todos, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está passando por essa turbulência, está dizendo, mas o senhor não está vendo? Mas por que eu? Não, filho, ou filha, é assim mesmo. O vento bate, a chuva, o rio corre para todos. Se você estiver firme na palavra, vai permanecer de pé. É um teste para você. Se não estiver, vai cair. Ai, mas naquela época, então você não estava na rocha. Precisamos estar na rocha. A rocha chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Dois alicerces. Então nós precisamos ver bem como nós estamos
Qual é o segredo do alicerce? É a rocha. Tem que atingir a rocha. É a rocha. Na areia não dá. Ou seja, a casa na areia é uma vida espiritual de aparência. É uma vida espiritual sem nenhuma pretensão. Ou seja, um religioso não tem nenhuma pretensão maior. Não tem pretensão de viver o que o Evangelho prega. Por isso que acontece isso hoje. Muitas pessoas estão construindo casas na areia. Todo mundo bonitinho, todo mundo indo para as igrejas, muitas igrejas no Brasil e no mundo cheias, tudo muito bonitinho, o país mais cristão do mundo, e está tudo muito certo, mas casas na areia. Esta casa, ela precisa ser construída na rocha. Esse probleminha momentâneo que nós estamos tendo com o coronavírus, vai passar, mas lá no final tem algo nos esperando. Isso é só um treino, essa tribulação. É só um treino. Então vamos ficar atentos, querido. E é interessante também, tem outra coisa. A tempestade veio sobre a casa estava sobre a rocha, só que você tem que ficar dentro de casa quando a tempestade vem. É ou não é? Hoje bateu forte aqui em Venceslau uma chuva. Ontem à tarde, nesse horário, eu estava pedalando, tomei aquela chuva no pedal de bicicleta, mas hoje não. Estava forte a chuva. Ontem eu sofri chegando em casa. Mas dentro de casa eu tinha segurança. Bateu, correu enxurrada. Não era para derrubar, não foi tão forte para derrubar a casa não, embora abriu algumas crateras por aí, hoje. Mas o bom, em tempo de tempestade, é você ficar dentro da casa. E sobre Cristo. A tua casa sobre Jesus. Então eu faço um apelo. Eles estão pedindo para ficar dentro de casa, isolamento social. Vamos ficar. Sem aglomeração. Vamos fazer isso. Pode sair para fazer um exercício mais distante uma pessoa da outra, sem pessoas juntas. Pode fazer, pode tomar sol, pode fazer. Mas fica em casa nesse isolamento social, porque a tempestade está batendo e você está sobre a rocha. A rocha é Cristo, está te segurando. Essa tempestade momentânea vai passar e você irá triunfar. Agora, a tempestade lá no último dia, aí é outra coisa. Eu, vendo isso aqui, sobre questão de tempestade, eu busquei um texto aqui, em Lucas capítulo 21, versículo 34, o evangelista Lucas, em capítulo 21, versículo 34, diz: cuidado para não ficar sobrecarregado com as consequências das orgias e embriaguez e preocupações deste mundo. Aquele dia vem repentinamente sobre você. Versículo 35 de Lucas 21. Como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem na face da terra. Lucas 22, 36. Vigiem o tempo todo em oração, para que você possa escapar e estar em pé na presença do Filho de Deus. Olha, nesse dia vai provar se a nossa casa estava sobre a rocha ou sobre a areia. Nesse dia, quando nós chegarmos na presença do Filho de Deus, nós vamos dizer: mas Senhor, eu estava firme, Senhor. O Senhor lembra que eu cantava? O Senhor lembra, Senhor, que eu ia na tua igreja? Eu falei: teu coração nunca esteve comigo. Oh, querido, vamos ser aquele homem sensato que construiu a casa sobre a rocha, não como o insensato de Mateus 7, 26. Oh, queridos, aí ele repetindo, ele diz: cuidado para que não fique sobrecarregado com as orgias. Lucas 21, 34, com as orgias, com as baladas, com as badaladas, com os carnavais da vida. Cuidado com as orgias, cuidado com a embriaguez. Cuidado com a embriaguez. Está embriagado com o adultério, está embriagado no pecado, está embriagado com a cobiça, está embriagado com a riqueza, está embriagado com a luxúria. Cuidado para que isso não venha. Com as orgias, embriaguez e mais,
com as preocupações deste mundo. As preocupações do mundo. Nós não podemos ter a preocupação que o povo que não conhece Jesus tem. Nós temos um Deus, nós não vivemos no mundo. Ei, acorda! Não fica assustado em casa, obedeça às autoridades, mas, meu Deus, que isso? Cansado, embriagado, preocupado com as pessoas do mundo. Você sabe o seu destino, você conhece o que Deus tem para você. Cuidado com as orgias, embriaguez, preocupações deste mundo. Aquele dia, diz Lucas 21, versículo 34 e 35. Aquele dia vem repentinamente sobre todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Talvez o coronavírus não irá abranger toda a terra, todo, talvez não, pode ser que sim, mas esse dia que o Senhor está falando, em Lucas 21, 34, 35, ele vem sobre toda a terra, meu querido, sobre todos os moradores que vivem na face da terra. Cuidado, aí sim vai ser um limpa, aí vai ser realmente, caiu a chuva, correram os rios, o vento bateu com o ímpeto e a casa não resistiu, aí vem chuva, aí vem vento, aí vem rio, aí vem tsunami, aí vem tudo mais, aí é difícil, é muito pior do que esse vírus, que para nós é terrível. Imagine, se a gente se cansa correndo com quem está a pé, como diz o profeta, e o dia que eu tiver que competir com aquele que vai a cavalo, competir com um cavalo, se eu estou cansando com quem vai a pé, diz o profeta, misericórdia, se eu estou tão atônito por conta de um vírus, que eu preciso obedecer às autoridades, desesperado, e quando chegar nesse dia, Lucas 22, 36, vigiem o tempo todo. Quando que eu tenho que vigiar? O tempo todo, viu? O tempo todo, vigia. Aqui nós falamos de falsos profetas, e tem demais, nos últimos dias diz Paulo a Timóteo, os falsos profetas estariam aí, tem profeta para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lugar. Os falsos, aqueles que pregam, que estão na areia e não estão sabendo, a Bíblia diz vigia, seja prudente, escuta e obedece. O duro é escutar e não obedecer. Ambos alicerces, as pessoas foram avisadas, eles escutaram, mas um obedeceu, o outro não. Quantas pessoas estão escutando? Um obedece, o outro não estou nem aí. Eva não obedeceu a Deus, olha o que aconteceu. Toda a raça humana caiu. Deus disse para Eva, não come deste fruto, porque certamente morrerá. E a serpente disse, come Eva, você vai comer, você vai ficar igual a Deus, enxergando, sabendo o bem e o mal. E Eva gostou e falou assim para Deus, estou nem aí, e comeu. Tem muita gente que está ouvindo, mas diz, será que é assim mesmo? Estou nem aí, não é bem assim não, e que eu ouvi falar, é a Bíblia, filha, é a Bíblia, meu filho, é a Bíblia, concluindo, vigie o tempo todo, vigia como? Em oração, eu estou lendo Lucas 22, 36, vigia em oração, para que você possa escapar dessa situação, e aí, estar em pé, na presença do Filho do Homem. Eita, lá no final, estou aqui Senhor, no final, na presença do Filho do Homem, de pé, cheguei Senhor, cheguei, venci o coronavírus, venci os tsunamis, venci as falências, venci a doença, venci Senhor, venci a morte, estou aqui ressurreto, de pé, na frente do Filho do Homem, eu venci, oh, aleluia. E se a casa for na areia? Eu vou ler o texto para concluir novamente, o texto básico desta mensagem. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você é esse que escuta e executa e obedece à palavra? Aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram, vento, normal, mas a casa estava preparada, estava sobre a rocha. Versículo 26, mas aquele que ouve estas palavras e não cumpre, ele ouviu, mas não cumpriu, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram com aquela casa, e ela caiu, e grande foi o estrago e a derrota. O Senhor quer te dar vida, o Senhor quer te abençoar. Cuidado, vamos parar de ser só crente. Crente o diabo é também. Vamos ser seguidores de Cristo. Tem muitas pessoas sinceras, tem muitas pessoas com a casa sobre a rocha, e ela não está se achando, é porque é de verdade. Pessoas simples, pessoas que obedecem à palavra de Deus, pessoas que estão sempre na presença. Deus conhece os que são seus, Deus conhece, e os que são de Cristo também conhece, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Que você possa estar atento aí, ouvidos abertos, para ouvir a voz do teu pastor. Não se preocupe com o que está acontecendo, você não vai perecer, você não vai morrer, mas certifique-se se a tua casa está sobre a rocha. A casa, para estar sobre a rocha, precisa de obediência. Obediência, viver, cumprir a palavra de Deus. Se você obedece, se você cumpre, tem feito aquilo que a Bíblia manda você fazer, tranquilo, a tua casa está sobre a rocha. Mas se você não está vivendo a palavra, você vem na igreja e você diz: olha, está mais ou menos assim a minha vida, viu? Eu estou assim. Você está brincando? Você está brincando? Verdade. Você não tem medo não tem temor a Deus não? Você está brincando? Não é com o pastor que você está brincando não é com o pastor, é com Deus. A palavra é forte, a palavra é poderosa. Vamos viver piamente isso, meu querido. Deus te ama, Deus quer te proteger, Deus quer guardar a tua casa, Deus quer te proteger neste momento que tem um vírus aí atormentando a terra, um vírus invisível. Parece que o negócio é espiritual. Não vou levar para esse lado, tá? Mas é um negócio que você não vê, e todo mundo fechado, dominou todo mundo, amordaçou todo mundo, parou as autoridades, parou os presidentes, parou os países, pararam os países grandes. Que isso? E aí nós precisamos avaliar a nossa casa. Aonde está a nossa casa? Que alicerce eu tenho? Será que naquele dia eu vou me apresentar diante de Deus, do Filho do Homem, de pé, de pé? Oh, querido, Jesus te ama tanto para te perder. Jesus te ama tanto para não querer que seja exposto o seu alicerce, porque quando vem a tempestade, a casa ela rui, ela é levada, e aparecem os alicerces, arranca para cima e a enxurrada leva. Alguém vai dizer: olha o alicerce daquela casa, exposto à sua vergonha, exposto à sua nudez, exposto à sua fragilidade, humilhado, perdido. A pior perda e o desastre da nossa vida é perder Jesus Cristo. A pior perda é nós não estarmos na presença do Deus vivo. Essa é a pior perda. O resto, tudo se dá certo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus tremendo. Nós queremos o Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos cumprir a Tua palavra, ouvir e cumprir, para que a nossa casa não seja levada pela tempestade, a enxurrada e os rios. Oh Pai, esta família, Pai, talvez eles não tinham ciência de tudo isso, da severidade das coisas. Toca, são Teus filhos, Pai. Não deixa-os atormentados, não, Pai. Oh Senhor, consola-os. Tem gente sofrendo de fato, tem pessoas que perderam entes queridos, Senhor. Tem pessoas no mundo, Pai, em outros países, na Itália, na China, Estados Unidos e tantos outros lugares, perdendo os seus entes queridos, Pai. Que dor, Pai. Parece que a casa foi levada, mas essa não é a pior perda, ainda não, mas naquele dia será. Deus, que nós não venhamos querer construir a nossa própria torre, uma torre sem alicerce, uma torre sem direção. Não, o mundo caminha assim, Senhor, querendo chegar a Ti do jeito deles, com filosofia de vida, com religiões.
mas isso não é possível. Toca, Pai, toca nessas vidas, Senhor, abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus, eu te abençoo, abençoa a tua casa, que esse vírus maligno não entra dentro da tua casa. Eu profetizo, do portão para dentro, não entra nessa casa, em nome de Jesus. Em Presidente Venceslau, Pai, nós oramos que este vírus não venha se alastrar assim, Pai. Por enquanto não há nenhum caso, Senhor, mas nós estamos realmente fazendo algo preventivo para que não venha se alastrar. Na nossa região nós não conhecemos nenhum caso, mas nós estamos fazendo isso para que não venha se alastrar, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nos protege, Pai, e que isso sirva para a gente parar, para ouvir a Tua palavra e mudar o alicerce da nossa casa. Eu te louvo porque o Senhor está curando vidas. Eu te louvo porque o Senhor está abençoando a Tua igreja, que estão separadas em suas casas, cada um na sua própria casa, como se fosse uma célula. Eu te louvo porque tem famílias que estão orando, tem famílias fazendo culto doméstico, tem famílias, Pai, fazendo a diferença na brecha da oração. Muito obrigado, Deus. Entra com a Tua cura, entra com milagre, entra com a Tua bênção, Senhor, e nos abençoe em mais uma semana que vamos começar. Ah, Pai, tudo está em Tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo. Eu oro, Pai, abençoando-os, em nome de Jesus. Receba a bênção, receba a graça, receba o poder, receba em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu sei que tem coisas boas para nós chegando, tem coisas maravilhosas para nós chegando. Amém. Eu queria dar um aviso, a igreja, a secretaria da igreja, sempre tem uma pessoa aqui esperando você para passar aqui. Se você quiser entrar em contato com a igreja, por algum motivo, até mesmo eu queria fazer um apelo aqui no tocante às cestas básicas, que a gente tem ajudado bastante pessoas. Pode passar na secretaria, que das 8h30 às 11h, depois das 13 horas às 17h, está aberta. Essa semana ficou eu na parte da tarde, o pastor Eliseu na parte da manhã, e a gente vai ver amanhã se a missionária Alice vai estar aí, ou se não, eu e o pastor Eliseu, tá bom? Queridos, também se você quer ofertar ou dizimar, nós temos a conta, acho que deve estar passando aí, mas de qualquer forma, se você quiser passar na secretaria, também não tem problema, ou ligar na secretaria, tá? Anota aí o telefone da secretaria, você pode ligar para a secretária Alice, e você conversa com ela, e você passa aqui, fica fácil para você, ou qualquer coisa que você precisar. Anote aí o telefone da secretaria da igreja, 3271, 5112, 5112, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Tem algum aviso aí? Ah, tá, o Eliseu está falando aqui dos carnezinhos da cadeira. Filho, tá difícil esse negócio da cadeira, tá? Deixa Deus fazer o milagre, tá? Mas de qualquer forma nós temos aí, se vocês quiserem ajudar nas parcelas da igreja, né? A gente, no mês que vem aí, lá para o dia 15, vence a terceira parcela, mas a gente não está aqui para pedir dinheiro não, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, e a gente vai estar aí de vez em quando com a live, tá? A escola dominical de hoje foi legal, eu creio que o culto desta noite, que você foi tocado também, deixa Deus trabalhar, e quinta-feira sempre a gente vai estar com culto também, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui, que está aqui conosco, o jovem Luizinho, ele vai fazer essa oração encerrando, e depois eu impetro a bênção apostólica. Eu convidei o Adilson, mas ele não quis, sabe? Ele não quis vir orar, tá? Agora, o nosso querido jovem Luizinho, fala nisso, jovens, continua firme, queridos, vamos aí nessa luta, firme e constante na obra do Senhor, construindo o alicerce sobre a rocha, viu, meu querido? Tá feito? Amém, glória a Deus. Vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é o Deus da nossa providência, o Senhor é o Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Senhor, nós oramos te agradecendo, te pedindo, Senhor, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga, Senhor, a restauração da nossa nação. Ó Senhor, que tudo possa voltar ao normal. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Tu és a nossa esperança. Oramos, Pai, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão passando necessidades, para que o Senhor possa abençoá-los. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Faça assim com a tua mão onde você está, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. A igreja de Cristo diga amém. Que Deus, eu não ouvi, mas amém. Deus te abençoe e te guarde. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Oh,